Fala galera, eu sou Eduardo Denis do Portal Bombeiro e hoje eu vou falar sobre teoria do fogo. Vamos lá para nossa aula, roda a vinheta. A teoria do fogo, primeiro, o que é teoria do fogo? Teoria do fogo é um modelo teórico para explicação do nosso, pelo menos a explicação básica do comportamento e dos elementos que compõem o fogo. Desde que o mundo é mundo, o homem vem evoluindo com base nesse domínio. Primeiro a intenção era manter esse fogo, depois como produzir, depois como tornar essa chama mais eficaz, às vezes um pouco menos eficaz, e depois como conseguir cessar isso daí na hora que ele queria. Então, primeiro essa ideia. Então vamos criando modelos. Antigamente nós tínhamos o modelo do triângulo do fogo e hoje o modelo aceitável é o tetraedro do fogo. Então é um modelo bem completo, bem interessante de ser analisado, porque a gente consegue ver parte a parte o que cada um aí tem para agregar no nosso modelo teórico. Então eu coloquei aqui para a gente poder ter uma ideia geral de cada um aqui dos elementos do nosso tetraedro do fogo. Então vamos lá, eu vou tentar explicar um por um. Primeiro, toda essa bagunça aqui, que a gente chama de fogo, tem uma definição, que é a definição de combustão, que é uma reação química de oxidação com liberação de luz, calor, gases e vapores. Isso é o que a gente chama de fogo. Essa é a nossa definição aí de combustão. E dentro dessa combustão, nós temos um modelo teórico aí para a gente poder estudar, que se chama tetraedro do fogo. Então, esse é o nosso tetraedro do fogo. Beleza? Eu vou falar um pouquinho para vocês de cada um dos elementos. Então, para que eu consiga ter fogo, eu preciso de 4 elementos: combustível, calor, comburente e a reação química em cadeia entre eles. Então, a reação em cadeia entre eles é necessário para que haja fogo. Eu preciso de uma condição ideal. A condição ideal de combustível, de calor, de comburente, para que haja uma reação química em cadeia eficaz. Então, vou falar primeiro do combustível. Substância que reage com oxigênio, liberando energia de modo vigoroso, normalmente na forma de calor, chama e gases. Então, falando de maneira um pouco mais simples, quando eu falar de combustível, é tudo aquilo que tem a capacidade de queimar, tudo que pode queimar. Então, essa é a nossa definição de combustível. Segundo ponto, calor. Transferência de energia térmica de um sistema para o outro. Não existe fogo sem que haja calor. Para quem tem grande dificuldade, ambientes muito úmidos, ambientes muito frios, as pessoas têm grande dificuldade em produzir fogo por conta desse elemento, o elemento calor. Então, o nosso próximo elemento, vamos falar assim, é o elemento oxidante, o comburente. O comburente, ele normalmente é o oxigênio, porém existem alguns casos que a gente pode encontrar o cloro como um elemento oxidante nessa combustão, tá? Então, nosso comburente é o elemento oxidante. Se você for ver, tem bastante relação com a nossa definição de combustão, que é uma reação química de oxidação. Então, o nosso elemento oxidante aqui, o comburente, normalmente é o oxigênio. E por fim, mas não menos importante, a nossa reação química em cadeia, que é a reação provocada por um elemento ou pelo grupo. Então aqui, o grupo cria uma combustão. Então é uma reação química entre eles. Então, eu preciso, para que haja fogo, eu preciso pegar um pouquinho de combustível, um pouquinho de comburente, colocar um pouquinho de calor e criar uma reação química entre eles. Essa reação química em cadeia, ela se torna autossustentável, onde automaticamente eles vão pegando um pouquinho de cada elemento e mantendo esse fogo. Por quanto tempo esse fogo, essa combustão se mantém? Enquanto houver uma condição ideal de combustível, calor, comburente, para que haja essa reação química em cadeia entre eles. Se por acaso o meu elemento oxidante, o meu comburente, vir a se tornar baixo, uma taxa baixa de comburente,
essa minha combustão vai para o que a gente chama de queima lenta. Se houver um enriquecimento de comburente e de combustível, ele vai mais alto, ele se torna um pouco mais quente, vamos dizer assim. O elemento calor aí, ele consegue ser um pouco mais eficiente. Então, em alguns casos, a gente precisa ter uma chama mais eficiente, seja numa usina, seja numa fornalha, para forjar alguma coisa, a gente precisa de uma combustão mais eficiente. Já em outros casos, a gente precisa de uma combustão mais baixa, a gente precisa de uma queima deficiente, que é o caso de uma churrasqueira, onde a gente só precisa da brasa para poder fazer aquele churrasco. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você ainda não se cadastrou no nosso canal, clique aqui embaixo, deve ter algum lugar aqui para você se cadastrar e acompanhe as nossas videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.